E aí nós vamos para a próxima pergunta do Café Teológico. Estamos dando início agora à nossa segunda parte, né? Gostaria de lembrar a todos que não fez as perguntas. Se você deseja fazer pergunta, levante sua mão. Um papel vai ser entregue para que você possa escrever. Então, vamos lá? Reverendo, o pastor Herbert falou ali do texto de Samuel 28. O senhor já falou também que não acredita que era Samuel, mas só acredita que era um demônio, acredita que era apenas um espírito de um morto, ou só acredita que era só a alucinação da mulher, da pitonisa? Gostei da parte da alucinação. Tinha fumado estava muito doida. Veja só. O que acontece ali é que o texto, a maneira como o texto é escrito, dá a impressão que é Samuel, porque a partir de determinado momento o texto começa a dizer: e falou Samuel assim. E o tempo todo fica dizendo que foi Samuel. Na verdade, o texto, como a gente entende, ele não está dizendo que nem, primeiro, não era Samuel que estava falando ali, certo? E eu creio que pode ter sido um demônio que estava falando por meio daquela mulher. Mas o que é que eu preciso entender que ali não era Samuel? Primeiro, o texto não começa dizendo que era Samuel. O texto diz o seguinte, que Saul procura aquela mulher para saber qual era a vontade de Deus, e ela diz que viu alguém subindo, e o texto diz, e Saul entendeu que era Samuel. Então, nem ela disse que era Samuel, ela joga o verde e colhe o maduro. Ela diz, olha, tem subindo um aí, tem subindo uma pessoa aí que está vestida mais ou menos assim. O texto diz, Saul entendeu que era Samuel, e aí então diz, e Samuel disse, e a partir daí fala como se fosse Samuel. Eu tenho alguns problemas com esse texto para entender que seja realmente Samuel. Em primeiro lugar, o que Samuel mais fez em sua vida toda foi lutar contra pitonisas, inclusive liderando uma caça a essas mulheres, essas pitonisas. Então, porque o homem de Deus que lutou a vida inteira contra esse tipo de prática iria, depois de morto, manchar a sua reputação usando uma mulher como essa para falar? Segundo, as informações que ela passa não são precisas. Samuel nunca errou uma única profecia. Nos mínimos detalhes, cada profecia que Samuel disse, nos mínimos detalhes se concretizou. No caso da pitonisa, ele não acertou uma profecia. A única coisa que ela acertou realmente foi: Saul vai morrer. Foi a única coisa que ela acertou. E aí nada mais justo do que o Senhor da morte, que é o próprio Satanás, tivesse essa informação, que de repente Deus já tinha dado a ele. Mas ele errou o lugar onde ele haveria de morrer, ele errou a hora que ele haveria de morrer, e ele errou a forma como ele haveria de morrer. Ou seja, ele errou tudo. Eu não preciso nem dizer que um profeta no Antigo Testamento, se errasse um único detalhe da profecia, ele seria considerado um falso profeta. Samuel não era um falso profeta. Ele não podia ter errado nenhuma informação, ele errou todas. Daí eu pressuponho o seguinte: não era Samuel já de cara. Pode ter sido demônio? Pode. A informação de que Saul iria morrer é muito importante. E Satanás tinha essa informação, porque provavelmente ele teve autorização para matá-lo. Alguma coisa do tipo. Mas não era Samuel. Ali não. E nos dias de hoje, essas pessoas que dizem que falam com demônios, que têm acesso aos espíritos dos mortos, essas pessoas, realmente é verdade, pode acontecer ou não? Eu acho que essas pessoas estão enganadas por Satanás, da mesma maneira. Elas têm informações que não podem ser comprovadas, em primeiro lugar. Elas acham que isso é verdade por causa de imitação, e como eu já disse, ninguém melhor para imitar do que o próprio Satanás. Ele imita muito bem. Então ele tem capacidade de se transformar numa imagem de alguém, inclusive, e aparecer fisicamente para essa pessoa.
Essa discussão é muito antiga, ela inclusive é anterior a Cristo, sobre corpo de anjos. Uns diziam que ele tinha corpo, outros dizem que ele não tinha corpo. A gente sabe que ele não tem corpo porque a Bíblia vai dizer que ele é um espírito, eles são espíritos, mas que eles tomam formas, porque em vários momentos das Escrituras eles aparecem, tanto anjos como os demônios, como são da mesma natureza, entre aspas, porque uns são caídos e outros não, eles aparecem, certo? Se eles aparecem, eles tomam forma. Se eles tomam formas, a Bíblia diz que Satanás pode tomar formas diferentes. Então ele pode apresentar-se até fisicamente com o formato de alguém, mas não é essa pessoa. A Bíblia diz que quando morre, segue-se o juízo. Essa pessoa está em cadeia já. Ela está presa, ela não tem trânsito livre. E se ela estiver no céu, ela não tem motivo para vir. Por que ela viria, né? Então, só no inferno, quem estava no inferno podia ser que quisesse dar uma voltinha por aqui, mas não pode, está preso. Não é? Então, acho que não dá para entender essas consultas como sendo verdadeiras. E sim como quando acontecem essas coincidências de acertar, é porque era Satanás imitando. De acordo com o texto de Marcos 9, do 25 ao 29, diz que Jesus disse que certos demônios só saem com jejum e oração. Então, no caso de uma exorcização, torna-se necessário que a pessoa que vai expulsar o demônio tenha uma vida santa, ou somente no nome de Jesus é suficiente para fazer o exorcismo? O exorcismo. Ok, vamos lá. Só o nome de Jesus não é suficiente, porque depende de quem é Jesus. Eu conheci um eletricista que o nome dele era Jesus. Vai que de repente você chega e diz, olha, aquele eletricista Jesus, não dá, né? Tem que ter mais do que isso. O próprio Dr. Heber falou, um grupo de homens tentou expulsar um demônio dizendo em nome daquele a quem Paulo prega, Jesus. Ele diz, eu sei quem é Paulo, não respeito vocês. E deu uma surra, a ponto de o texto dizer que eles foram tirados de dentro, quase mortos, desmaiados na verdade. Então, o nome de Jesus não tem poder em si. A pessoa de Jesus é poderosa. Então, o nome de Jesus não é uma palavra mágica, de Jesus, acontece, certo? Não tem poder nesse sentido. Mas a autoridade de Cristo, ela reveste o servo do Senhor para que ele possa fazer isso. O próprio Jesus disse que se toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra, ele deu essa autoridade à sua igreja, e a sua igreja tem essa autoridade. Então, a expulsão se dá pela autoridade que Cristo tem sobre essas entidades demoníacas. E o crente pode expulsar não por causa do poder que ele tem, mas por causa da autoridade de Cristo. Então, na hora de expulsar, você não chega e diz para o demônio, olha, eu estou te mandando, mas não posso mandar você não. Mas quem está em nós é maior do que está em vós. Com base naquele que habita em mim, a autoridade que eu tenho é que você vá. Então, a autoridade que foi dada por Deus, por Cristo, de fazer isso. O texto fala que o problema deles é que Jesus diz que existe uma casta que não sai sem jejum e oração. Essa mesma frase é repetida em Mateus, capítulo 17, mas quando é repetida lá, ela está entre colchetes, dando a ideia de que foi um adendo ao texto. Porque a explicação que Mateus dá é um pouco melhor para isso. Em Mateus diz que o que acontece ali é que os discípulos tinham pequena fé. Então, ao que parece, o problema não era falta de santificação, era falta de fé. E a oração e jejum que eles não tinham era consequência da pequena fé que eles possuíam. Os discípulos se assustam com o que aconteceu, porque, na verdade, alguns capítulos antes, eles tinham recebido da parte de Deus autorização para expulsar demônios, quando os 70 são enviados, lembra? Aí chega e diz, hoje, a gente já expulsou um monte, esse aqui não sai, logo de um menino, né? Não sai. E Jesus coloca, vocês são homens de pequena fé. Aí em seguida ele acrescenta, e esse tipo de casta não sai sem jejum e oração. Então o problema parece que era a fé pequena dos discípulos que estava levando a eles a uma pequena consagração ao Senhor e que estava de alguma forma impedindo essa expulsão.
a questão moral e a questão espiritual daquele que vai entrar numa disputa como essa é importante. Mas ele precisa se esconder por trás de Cristo, que é quem tem autoridade para expulsá-lo. O crente não possui autoridade em si, ele não tem poder em si, mas em Cristo que o redime, tem. Daí, se em algum dia, algum de vocês encontrar um demônio de verdade, não os da Universal, mas um de verdade, ele provavelmente vai jogar na tua cara quem você é e o que você anda fazendo. Ele provavelmente vai fazer isso. Ele não joga limpo, gente, ele joga sujo. A única coisa a ser feita é: se esconda por trás de Cristo. Rogue perdão e diga para ele que não é você que está expulsando, é aquele que morreu por você. A autoridade moral não é sua, é daquele que expulsa, é do Senhor. E aí não tenha dúvida, faça com o pastor Sérgio Lira. Uma vez ele foi expulsar, ele disse: sai, o bicho não sai. Ele: sai você também. O outro já tinha saído, agora é o outro. Você está querendo me enganar? Tem dois. Não tenha dúvida, não é por sua causa, é por causa de Cristo. Sempre é por causa de Cristo. Existe um ministério itinerante de exorcismo, né? E aí se tem-se um pensamento de que os pastores são chamados para isso, né? E principalmente em cidades pequenas. E aí quando chega um pastor, um ministro do evangelho ou algo parecido, é muito comum que a cidade procure o pastor. E aí eu uma vez me perguntaram sobre isso, e como já foi dito, né? E mediante a nossa obra, a missão que recebemos de Deus, podemos nos deparar com situações como essa. E aí me perguntaram: mas não, se todo dia de noite batesse na porta da sua casa para expulsar um demônio? E aí, na época, alguém tinha respondido sobre isso. E ele respondeu assim: eu não sou chamado para expulsar demônio. E aí, eu queria lhe fazer essa pergunta sobre o posicionamento que hoje se entende, de que aqueles que são os presbíteros docentes, os pastores, eles entendem-se que eles são chamados para expulsar demônio. E se ele se recusar a isso, isso é visto com maus olhos. Uma vez eu estava em casa, lá em Jaboatão, e tinha um rapaz que, segundo a informação dos populares, estava endemoniado. Tinha 2 irmãos da Assembleia de Deus do lado dele, lá com a mão na cabeça, expulsando. Chegou um menino da minha igreja, lá de Jaboatão, disse: pastor, vamos lá ajudar. Eu digo: meu amigo, o exército que já está lá já está grande, não precisa de mim não. Ele ficou escandalizado. Digo: eu vou fazer o que mais lá? Já tem 2 servos do Senhor tratando, então deixa os servos do Senhor tratando lá. O pastor não tem poder especial, ele não é uma pessoa especial para produzir exorcismo. A Bíblia nos ensina de que cada crente é um sacerdote perante Deus. Então você não precisa de um pastor para fazer o trabalho que você mesmo pode fazer. Todo crente tem autoridade dada por Deus para isso. Ponto. Pastor pode ser que esteja mais desqualificado. Vai que ele é um pastor falso. Então pode ser que ele esteja mais desqualificado do que você. Então não é uma questão de pastor. Mas eu já me recusei em algumas vezes. Eu trabalhei no interior de Pernambuco e durante um culto de evangelização uma moça caiu endemoniada. Eu digo que ela estava endemoniada não porque tinha uma ação especial nela, mas por causa da maneira como ela estava fazendo para atrapalhar o culto. Ela queria desmoralizar o culto do Senhor. E não botei mão na cabeça nem nada, eu somente fui lá, conversei um pouquinho com ela, disse algumas coisas para ela e voltei para o culto. E a mulher ficou parada, a cidade minúscula, todo mundo ficou horrorizado. Ela ainda frequentou uns dias no culto. Quando foi um dia, meia-noite, chegaram lá na casa onde eu estava hospedado, me chamando para expulsar o demônio dela de novo, porque ela está endemoniada de novo. Aí eu disse: vou não. Por que você não vai? Eu disse: só expulso uma vez, na segunda não vou mais não, tem mais gente agora. E o pessoal: mas por que não vai? Eu digo: eu vou fazer o que lá? Ela voltou para o mesmo lugar. Ela era como porca lavada que voltou para o lamaçal. Ela teve a oportunidade de se livrar disso e ela voltou para as mesmas práticas ocultistas dela. Ela estava no centro de Macumba, estava batendo em todo mundo lá no centro. Aí queria que eu fosse ajudar. Eu digo: eu não, macumbeiro que botou que tire. Então, essa ideia de que o pastor precisa estar lá, não precisa. Não é necessário. Quase um exorcista, né? É entendido como um exorcista. É o sacerdote, aquela figura de sacerdote católico que vai lá com água benta e que tenta tirar. Não existe esse ritual, essa necessidade. Nem precisa estar fazendo muito escândalo, visto com Bíblia na cabeça. Bíblia na cabeça não funciona não, certo?
Bem, o que se falar sobre as aparições fora do corpo dos possíveis espíritos malignos, através de vultos, sombras, quebra de objetos, dentro de casa e de outras coisas? Ok. Como o próprio Satanás é um espírito, ele pode se manifestar como espírito de várias maneiras. Nós vemos ele por meio de pessoas fazendo isso na Bíblia, mas nós não vemos ele fazendo de outras maneiras na Bíblia. A gente não encontra, por exemplo, esses fenômenos. Pato Quevedo diria, é paranormal, é paranormal. Eu vou te dizer o que eu vi. Uma amiga minha perdeu um apartamento inteiro por conta disso. Um rapaz se infiltrou numa igreja e ele disse para ela um dia que o papel dele era destruir aquela igreja e começar pela vida dela. Eu vou dizer o que aconteceu. Esse rapaz entrou no apartamento dela no 10º andar, se não me engano, isso foi em Brasília. Entrou no apartamento dela com o apartamento trancado. Morava ela e uma amiga dela. Elas correram para a cozinha e a geladeira caiu, todas as panelas voaram, o apartamento dela foi todo destruído, ela perdeu televisão, perdeu um monte de coisa. Caíram no chão. Isso pode acontecer? Bem, com ela aconteceu. Eu conheço e ela não mentiria para mim. E confirmado com a amiga dela do mesmo jeito. Elas ficaram tão apavoradas que elas se mudaram. Ela saiu de Brasília e veio morar aqui em João Pessoa. De tão apavorada que ela ficou, para fugir desse cara. Aconteceu. Eu vou dizer, é regra? Não posso, porque a Bíblia não diz que isso acontece. Mas ela viu isso acontecer. Não foi um anjo do Senhor, porque não havia necessidade disso, mas ela passou por maus bocados por causa dessa situação. Então, vultos, objetos, podem ser ação demoníaca, sim. Ele pode tomar formas, ele pode assustar nesse sentido. Ele pode fazer. Ele tem um propósito, a gente não sabe qual é. Bom, nós estamos nos encaminhando ao término da entrevista, né, e nós vamos dar agora ao próximo passo da noite, que é a participação, né, do público através das perguntas. Eu tenho certeza que já deve ter selecionadas algumas, e eu gostaria de lembrar mais uma vez, meus irmãos, nós, se não lermos a sua pergunta, para que você não se preocupe com isso, né? As perguntas, elas vão ser disponibilizadas através do Facebook, certo? Vamos fazer, e o pastor Sivaldo, de acordo com a sua disponibilidade, ele vai respondendo em nossa página, na página da UMP, certo? Vai estar lá UMP e PLP. Se a sua pergunta não for lida agora, ela vai ser postada, e de acordo com a disponibilidade, se você tiver interesse também, que se você não tiver... Agora, outra coisa, se você não quiser que sua pergunta seja disponibilizada, nos procure. Se você não quiser que o seu nome seja citado, também nos diga, para que a gente não coloque o seu nome. Então, vai ser respondida pela página do Facebook. Então, vamos lá com a primeira pergunta da noite. Boa noite, pastor. Boa noite, entrevistados, igreja. A primeira pergunta é de Vanila. Eu acho que é isso, da Igreja Presbiteriana do Barro. Vanila, por que as igrejas tradicionais não têm costumes de expulsar demônios? Porque eles são neopentecostais. Próximo. Essa questão é a seguinte. Eles são fenômenos que são próprios do neopentecostalismo. Até entre os pentecostais isso é raro. Certo? Até entre os pentecostais é raro. Mas a ênfase é porque o neopentecostalismo surge em função desses eventos. Ok? A ponto de, logo quando eles surgiram, logo quando o neopentecostalismo surgiu, Arnaldo Jabor fez uma crítica que eu achei pertinente demais. Ele disse, se fechassem todos os centros de macumbas do Brasil, essas igrejas fechavam também. Então, elas funcionam para desfazer o que centro macumba faz. Então, elas existem em função disso. Elas vendem um produto que as pessoas gostam, que é o sobrenatural, o inexplicável, e as pessoas compram. Então, não tem nas igrejas reformadas tradicionais, porque
nós não temos ênfase em dar oportunidade para Satanás. Ele não precisa falar no microfone daqui da igreja. Quem fala é Deus, nossa ênfase é em Deus. As obras de Satanás são ofuscadas pelas obras da luz. Outra pergunta é de Natália, da Igreja Presbiteriana de Areias. Existe alguma publicação de algum autor, em sua opinião, que trate do tema de batalha espiritual de maneira sábia, à luz da Bíblia, que seja interessante a leitura? Augusto Nicodemos tem um livro sobre batalha espiritual, onde ele trabalha esse tema com muita propriedade. Ele mostra as fases que surgiram desses movimentos, inclusive como surge essa ideia de batalha espiritual, e ele trata sobre a maneira reformada de enxergar o assunto. Então, procurem na livraria Batalha Espiritual de Augusto Nicodemos. A outra pergunta continua sendo da Natália, e ela pergunta: existe alguma vertente teológica que negue a possessão demoníaca de pessoas não verdadeiramente convertidas? E o que o que a teologia diz a respeito do texto de Mateus 17, do 14 ao 21. É o caso do menino, não é? Eu acho que o do menino a gente já falou. Ele estava demoniado mesmo, e que por falta de pequenez da fé dos discípulos, eles não foram expulsos. Os liberais não acreditam em possessão demoníaca. Segundo eles, é somente uma questão psicológica e que eles não existem, afinal de contas, até porque eles não acreditam em demônios. Eles acham que não existe, que isso é questão, uma invenção da igreja moderna, da igreja medieval, e que por isso mesmo ele tem que ser descartado pelo racionalismo. Eles, se não tem razão científica para existir, então não existe. Lembre-se que o que eles tomam como autoridade não é as escrituras, a autoridade para eles é a ciência. E a ciência diz que não existe, então não existe. Então os liberais, eles não acreditam em possessão demoníaca. Elias, da Igreja Presbiteriana do Pina, ele pergunta: no caso da influência de demônios na vida das pessoas, isso se dá só de uma forma inconsciente ou existe consciência dessas pessoas? Existe consciência por parte dessas pessoas. Os pensamentos podem ser lançados na mente da pessoa, mas ela está consciente dos seus atos. O próprio Dr. Eber citou o caso de Judas, que o texto diz que Satanás o tomou para que ele fosse negar a Cristo e vendê-lo, mas ao mesmo tempo ele diz: eu traí sangue inocente. Então ele estava consciente do que ele estava fazendo, mas de alguma maneira ele foi levado a fazer aquilo ali. Então a pessoa pode estar consciente. É diferente da possessão. Na possessão ele não está consciente. Nessa influência que acontece, nessa opressão, a pessoa está consciente, mas os pensamentos são induzidos por Satanás. Então a pessoa ela é arrastada por Satanás. Então ela está consciente. Ok. Juliana, da Igreja Presbiteriana do Barro, ela pergunta. Só dá barro hoje, né, velho? Ela pergunta, né? E nós, como devemos agir diante de uma possessão? Manda embora, expulsa esse cabra. Você tem autoridade por parte do Senhor. Se você se deparar com alguém endemoniado, expulse. Ajuda essa pessoa, ela é uma prisioneira. Mas aprenda a discernir o que é e o que não é um demônio. Essa pessoa pode estar assistindo muita televisão e pensando que está endemoniada quando não está. Então pode ser que ela tenha influências religiosas que levem ela a pensar que está sob possessão. Eu não estou dizendo que toda pessoa que diz que está endemoniada nessas igrejas, ela está mentindo, ela é um falsário. Eu não estou dizendo isso. Algumas delas estão tão enganadas que mentem para si próprias e produzem doenças psicológicas nela que se somatizam nesses atos. Então, elas podem, elas próprias, serem escravas das suas crenças e não ser Satanás. Entendeu? Pode ser que não seja Satanás. Então, é bom que você olhe isso. De repente, o caso não é sai em nome de Jesus. De repente, o caso é procura um psicólogo. Procure Laércio. Qual é o número da inscrição no estado? Leandro, da Igreja do Barro, também. Ele diz que o texto de Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28, demônios entram em crianças, na época de Jesus. E aí ele pergunta, por que isso acontecia, se a criança ela não tem um conhecimento sobre isso? Ela tem uma mente
que pode ser controlada. Ela tem uma natureza que já faz dela propícia. A criança, ela não é inocente nesse sentido de que ela é uma pessoa que não tem culpa. Ela nasceu pecadora. Ela já nasceu inimiga do Senhor. Então não interessa qual idade ela tenha. Mesmo sem consciência, ela já é por si só uma pecadora inimiga de Deus, mesmo que os seus atos ainda não estejam. Veja, por exemplo, você não precisa ensinar uma criança a ser desobediente. Ela vai aprender sozinha, porque ela tem o pecado no coração dela. Em pecado me concebeu minha mãe. Lembra disso? Então ela por si só já é uma candidata. Então ela não precisa ter conhecimento. Aí onde está o detalhe? Se uma criança for possessa, ela terá conhecimento de adulto. E aí de cara você já vai notar que ela não é uma criança. Ela terá conhecimento, informações e pensamentos e lógica de raciocínio diferente de uma criança. É uma pergunta anônima, né? Sobre o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 43, que vai falar sobre 7 demônios piores. O que significa isto? É o caso lá de tirando um, vem mais 7. Vou ser sincero, aquele texto é muito mais complexo do que parece. Pode ser que esteja falando de possessão demoníaca ali naquele texto, mas pode ser que não. Pode ser que esteja falando de uma iluminação que aquela pessoa teve da parte de Deus na compreensão do Evangelho, e depois ela cometeu apostasia. E aí entraria numa questão que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao que parece, essa pessoa teve acesso à graça por meio da proclamação do Evangelho, e então ela teve a sua vida mexida de alguma forma, mas devido à sua prática pecaminosa de retorno, ela apostatou da fé, e então por conta disso ela tem uma condição espiritual agravada muito mais do que na condição anterior. A Bíblia vai falar desses iluminados em Hebreus, mas em específico Jesus conta uma parábola dizendo que o Evangelho pode chegar no coração de alguns por meio de uma semente, nascer lá, mas ser sufocado por uma série de outras coisas. Para essas pessoas pode ser que esse texto esteja falando disso, de que uma vez limpo ele fica em situação pior, uma vez caído. Okay. Nosso amigo Danilo, né, da Igreja Presbiteriana dos Guararapes, ele pergunta: no Espiritismo, existem alguns casos em que alguns homens, né, ditos médiuns, eles chegam a curar através de cirurgias espirituais. Pessoas que são enfermas, que sentem dores. Como cirurgia, ou como cirurgia propriamente ditas, né? Sem nenhum contato direto com a medicina. E aí ele pergunta, como isso pode acontecer? E o porquê dessa cura? Primeiro, muitas das doenças que nós temos são psicossomáticas. Muitas doenças nossas podem ser curadas por indução mental, porque elas em si já eram indução mental. Por exemplo, eu conheço pessoas que são, como é o termo, meu Deus? Tem mania de doença? Hipocondríaco. Meu pai é um exemplo. Meu pai, se você disser que tem um remédio para tal doença, daqui a pouco ele vai estar com ela. E pior, ele tem febre, ele tem dor de cabeças terríveis. Simplesmente se você disser que falar de determinada doença. Médicos passam por isso no seu período de faculdade. Eles começam a estudar sobre doenças, e alguns deles precisam ser acompanhados por psicólogos, porque durante o desenvolvimento do estudo de determinadas doenças, eles apresentam os sintomas das doenças. Porque de tanto pesquisar sobre determinada doença, ele começa a achar que está com a doença, e ele começa a mostrar isso. Eu tive um caso desse comigo. Eu quebrei o braço e me fizeram um medo tão grande que eu desenvolvi um complexo achando que meu braço estava duro. E não tinha cristão no mundo que abrisse meu braço, quando na verdade o meu problema não era físico. Fisicamente eu estava bem, meu problema era psicológico. Um tratamento simples que minha mãe, com ignorância sertaneja, no instante resolveu. Então, muitas dessas doenças são curadas porque são psicossomáticas. Por isso que é fácil você ver. Fui curado de uma dor de cabeça. Dor de cabeça? Psicossomática. Eu fui curado porque eu estava com uma dor na perna. Também psicossomático. O nosso cérebro pode desligar a dor em alguns casos. Exemplo disso, hipnose faz isso também com algumas pessoas. Mas
eu não posso esquecer que Satanás também tem poderes. E ele também pode produzir curas para produzir engano. Teve uma jogadora de vôlei que fez uma cirurgia dessa espiritual no joelho, ficou boa. Alguns anos depois voltou pior. Então veja, a ideia é, pode ser que Satanás produza uma cura agora, porque ele tem um projeto de levar essa pessoa para o inferno. Então ele ganha na compreensão que essa pessoa tem da cura. E ela passa a confiar naquele artifício que Satanás usou para curá-la. Com a autorização de Deus, Satanás pode curar também. Mas a cura de Satanás é sintomática. Ele não cura para que a pessoa se dê bem. Ele cura para enganar melhor. Para escravizar. Tem mais um? Tem mais. Última, Deixa o povo perguntar, rapaz. Uma última colocação, né? Foi da nossa irmã Isla, aqui da igreja, né? Parabenizando a equipe do Café Teológico e a igreja. E nos incentivando, né, enquanto igreja, a buscarmos mais conhecimento sobre esse assunto, levando os fiéis, né, de outras igrejas a aprenderem mais, para que isto possa ser realidade também em nossos dias. Amém, Isla.